Glória a Deus. Há algum tempo, Deus está me incomodando para contar meu testemunho. O pastor está cobrando. E hoje eu estava conversando com meu pai, com o irmão que me fez uma visita, e a gente estava falando sobre como a gente vai transformando o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na vida da gente, em coisas normais, em coisas comuns, e a gente esquece de render a glória a Ele, e no final acaba parecendo que é a gente mesmo que fez, que foi com a nossa força, que a gente vai se acostumando tanto com coisas que são sobrenaturais e que de nós mesmos a gente não consegue fazer, e a gente precisa render a Deus a glória e o louvor, amém? Nessa noite não vai ser uma mensagem, eu vou ser breve, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida, amém? Eu nasci em um berço evangélico. Antes eu quero ler um versículo com os irmãos, que está em... Só um minuto, irmãos. A gente prepara tanto em casa, chega aqui é bem diferente, né? Aqui dá um nervosinho. Vamos lá. Em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Eu fui um jovem nasci na igreja, uma igreja dessas bem tradicional, cheia de usos e costumes. E durante a minha infância, eu pude presenciar o poder de Deus. Eu vi milagres acontecendo na vida de todo mundo que estava à minha volta, menos na minha. E por um tempo eu me questionei se ali era realmente o meu lugar, se Deus realmente existia, e até se aqueles milagres eram encenação, se era o pessoal contando história. E eu tive que passar por um período difícil na minha vida para ver realmente o poder de Deus agindo em mim e não apenas nas pessoas que estavam à minha volta. Hoje vocês me veem aqui, eu tenho o privilégio de servir a Deus com esses irmãos lindos, abençoados. É um privilégio para mim estar aqui. Pode mentir, pastor? É um privilégio para mim estar aqui entre eles. Esses meninos aqui Deus usou muito no começo, quando eu conheci esse ministério. E foi através de um louvor, começou através de um louvor que eu me dobrei diante do altar, através de uma mensagem do pastor depois. Mas eu vi as coisas acontecendo na vida de todo mundo e não via acontecendo na minha vida. Mas o que eu precisava realmente era nascer de novo. Era olhar para o Evangelho com olhos espirituais e não com os olhos da carne. Porque às vezes a gente olha as pessoas buscando, a gente vê as pessoas buscando um milagre. Às vezes até a gente mesmo vem na igreja e busca um milagre. A gente quer que o milagre aconteça nas nossas vidas. Mas antes a gente se esquece de viver a vontade de Deus, que é mais importante que a mão, que o poder, que o milagre de Deus. Viver a vontade de Deus nas nossas vidas é o que vai nos preparar para viver o milagre. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu me afastei da igreja, porque da presença de Deus eu não estava. Eu me afastei da igreja e por 22 anos da minha vida não me orgulho disso. Eu tenho até vergonha de falar, me arrependo do que fiz, mas é um testemunho, eu espero que acrescente a fé de muitos de vocês. Eu fui dependente químico, eu fui usuário de
todas as drogas que vocês puderem imaginar, por 22 anos da minha vida. Dei muito trabalho para os meus pais, eu morei na rua, eu dormi na frente daquele CPC por muito tempo, e os amigos dos meus pais passavam por ali, me viam, e aí tem aquele dedinho de julgamento, mas não é filho do irmão da igreja? O irmão está lá cuidando do filho dos outros e o filho dele está aqui. Isso foi necessário para que eu vivesse a transformação do Evangelho em mim. E nesses 22 anos eu sofri muito, apanhei muito da vida, o inimigo me feriu bastante, e até que um dia, a Juliana, cadê a Juliana? A Ju, é uma bênção na minha vida, Deus colocou ela na minha vida, e ela foi quem ajudou muito nessa transformação, meu amor. E ela conheceu, era IEQ na época, família Leão de Judá. Ela conheceu o pastor Danilo, a pastora Claudiane, através da igreja ministério, era aqui é Vila Virgínia ainda, né? Mas era ali embaixo. Ela conheceu e me fez um convite. Durante esse tempo que eu passei afastado, a história é bem longa, irmãos, então eu vou resumir essa história. Eu ainda voltei, fui contratado por algumas igrejas para tocar, e não precisava ser crente, só precisava tocar. Foram situações que eu passei que me fizeram desacreditar ainda mais do Evangelho, desacreditar ainda mais da igreja. E aí a gente se reencontrou depois de muito tempo, e ela conheceu a igreja e me convidou para ir fazer uma visita, que Deus ia mudar minha vida, que era uma igreja boa, que ela sentiu muita presença de Deus. Eu falei, não, que negócio de igreja, pastor, esses caras aí, não vou não. E ela orando, buscando muito, orando muito. E uma terça-feira eu fui, e aí foi que eu conheci essa galera aqui, tocando louvor abençoado, e eu fui tocado por Deus. E a partir dali eu não deixei mais de ir, não deixei mais de buscar. Mas a minha transformação, o milagre que aconteceu na minha vida, não foi uma luz que brilhou no céu, não foi um anjo que apareceu na minha frente, foi o tema da mensagem de hoje, que o pastor, foi o meu posicionamento. Eu me decidi por Jesus, e eu decidi que apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar do meu dilema, que eram as drogas, eu não ia mais perder culto, eu não ia deixar de ir à igreja, eu ia buscar. E muitas vezes eu sentava, meu irmão aí sabe a luta que é, né, irmão? Eu sentava na igreja, o nariz pesado de cocaína, alcoolizado, suando, mas eu ia. E a palavra vinha de encontro à minha necessidade. Até que eu tomei a decisão de deixar de usar droga, de parar de beber, de parar de fumar. Não foi fácil, foi uma luta, mas eu não desisti, eu continuei buscando. E todos os dias a palavra de Deus vem ao encontro da minha necessidade, e ela me limpa ainda hoje. Quantas vezes eu venho aflito, venho atribulado, e Deus usa a boca do pastor ou de algum irmão que vem trazer a palavra, e a palavra vem de encontro à minha necessidade, e eu aplico essa palavra durante a semana, porque quem ouve muito é inteligente, mas quem ouve e aplica é sábio. Então não deixe de vir, não deixe de ouvir a palavra e aplicar essa palavra na sua vida. Se você tem uma causa impossível, talvez algum parente, algum amigo, ou talvez até você mesmo, não necessariamente com drogas, talvez alguma coisa que você sabe que precisa parar, que você sabe que está te incomodando, que está te atrapalhando de estar próximo a Jesus. Não é da noite para o dia, não sei, talvez no seu caso seja, mas o meu milagre não foi o meu posicionamento, foi o dia a dia, a palavra de Deus vindo ao encontro da minha necessidade e eu aplicando ela no meu dia a dia. Assim como diz a palavra do Senhor aqui em João, Nicodemos entendeu que era necessário nascer de novo. Está ali, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crê e for batizado, o batizar é um renascimento, é você morrer para o mundo e renascer para Cristo. Eu vivi isso na minha vida, foi um milagre extraordinário. Minha causa era impossível, meus pais já tinham entregado na mão de Deus, eles acreditavam, eles até falam comigo que ia chegar uma notícia e eu ia ter morrido,
E eles tinham colocado na cabeça que antes de morrer eu ia ter um reencontro com Jesus, ia morrer e ser salvo. Eles não acreditavam que eu ia viver esse milagre. E hoje é um privilégio para mim fazer parte desse ministério, poder tocar com os meninos, o carinho do pastor, a esposa, cada obreiro tem. É final de ano, eu já quero agradecer o carinho de cada um de vocês, que cada um tem comigo, cada sorriso quando a gente chega nessa porta. É lindo demais, o carinho de vocês é uma bênção, é um privilégio poder servir a Deus nessa igreja. Então, se você tem uma causa impossível, não desista, entrega nas mãos do Senhor, que assim como foi na minha vida, eu tenho certeza que vai ser na vida de cada um de vocês. Amém? Esse é o meu testemunho. Eu agradeço. Por hoje, pastor, por hoje. Numa próxima eu tenho certeza que eu vou estar mais desinibido. Eu enfrentei a vergonha, eu sou ruim para falar, irmãos. Enfrentei a vergonha, mas o milagre é necessário que a gente compartilhe. Amém, irmãos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.